O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão nessa manhã de Fabrício Queiroz por ter indícios da continuidade de crimes de risco de fuga e de interferências em provas. Lembrando que Fabrício Queiroz é ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, na época deputado federal da Alerj e motorista também da família Bolsonaro, uma pessoa bastante próxima à família. Sobre o assunto, então, a gente conversa agora com o Procurador de Justiça, Roberto doutor também em Direito pela USP, Roberto Liviano. Procurador, perdão, bom dia e bem-vindo, hein? Procurador Roberto Liviano, me ouve às 11h04 da manhã? Legal, prazer todo nosso. Procurador, o que o senhor enxerga nessa prisão dessa manhã? O que o Ministério Público quis se prevenir, deve ter apurado até chegar ao ponto de determinar essa prisão nessa manhã, então? Logicamente, que quem tem as melhores condições de dar as respostas exatas e concretas é o Ministério Público que atua neste caso. A mim, como observador de fora, eu enxergo o seguinte: trata-se de um capítulo importante na luta nacional anticorrupção, né? Uma luta que não pode ser seletiva. A lei deve ser aplicada para todos. O ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, envolvido em esquemas de rachadinhas, e é importante que quem nos ouve, quem nos vê, saiba que rachadinhas diz respeito à contratação ilícita de assessores que não precisam ser contratados, não necessários e cujos salários são divididos de maneira criminosa, né? Isso está sendo apurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa prisão é uma prisão processual, uma prisão importante para que as apurações sigam. O senador Flávio Bolsonaro também é investigado por lavagem de dinheiro e outros ilícitos. Seja senador, seja assessor da Assembleia Legislativa, todos devem merecer a devida apuração. E não só Queiroz. Todos os demais, outras situações, de outros partidos e ligados a outros parlamentares, devem ter a mesma consequência. Jamais nós podemos ter qualquer espécie de seletividade. A lei deve ser aplicada para absolutamente todos, mas eu não tenho nenhuma dúvida que esta prisão é importante para que essas questões sejam respondidas, para que as investigações sigam, para que as rachadinhas sejam coibidas, para que as provas sejam colhidas, para que a lei seja aplicada, para que a impunidade não prevaleça. Claro. Agora, procurador, o senhor descrevia para a gente um pouquinho esse esquema chamado de rachadinha. Como ele é classificado como tipo de crime? Quais são os crimes envolvidos nessa prática, nesse esquema todo e as punições possíveis para esses tipos de crimes? Nós podemos aí, do ponto de vista criminal, nós podemos ter crime de peculato, que é previsto no artigo 312 do Código Penal. O crime de peculato ele é punido com uma pena de 2 a 12 anos de prisão. É um crime contra a administração pública, um crime grave, um crime que prevê uma pena significativa, especialmente uma pena máxima alta, né? E essas consequências penais poderão ser aplicadas depois do devido processo legal, se oferecida a denúncia criminal, recebida, observada a ampla defesa, ao final, com o direito respeitado, recurso e distribuída devidamente à justiça, no plano penal. No plano da improbidade administrativa também pode haver o processamento de ação civil pública em virtude destes fatos e nós podemos ter a responsabilização aí fundada nos artigos 9 e no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, e essa lei também prevê sanções muito pesadas, não criminais, mas sanções pesadas, que incluem suspensão de direitos políticos por até 8 anos, multa de até 3 vezes o valor do prejuízo causado, confisco de bens, proibição de contratar com o poder público e muitas outras consequências. Portanto, é possível aí que se aplique a punição decorrente da configuração do crime de peculato
e é também possível que se aplique independentemente, sem prejuízo disso, as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Esses processos eles correm em instâncias diferentes. A ação civil pública, como o próprio nome diz, é uma ação de natureza civil, extrapenal, e a ação penal ocorre na justiça criminal. Essas duas consequências podem ser aplicadas em virtude destes fatos, e agora nós estamos, como eu já falei, numa fase investigatória. Essa prisão de Fabrício Queiroz não é uma prisão pena, porque ele não foi processado nem condenado, é uma prisão processual visando a colheita das provas necessárias para que tenhamos a sequência das investigações. Certo. Bom, o procurador falava agora há pouco sobre, dentre uma das punições, ter que devolver o dinheiro desviado ou em até 3 vezes esse valor. Lembrando, então, que a promotoria, nesse caso, identificou o recebimento de 383 depósitos já na conta de Fabrício Queiroz, que somam aí mais de 2 milhões de reais. Procurador, o Fabrício Queiroz foi preso, detido em Atibaia, foi transferido para São Paulo, trazido para a capital, que é próximo a Atibaia, e agora ele foi para o Rio de Janeiro. Por que levaram ele para lá? Para qual lugar exatamente ele deve ir? Com quem ele deve conversar? Veja, eu não tenho condições de dizer a você, não sei como funciona com exatidão o sistema judicial lá no Rio de Janeiro. O que eu posso dizer a você é que quem impulsiona esta tomada de providências é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que está à frente dessa investigação. Portanto, o Ministério Público está supervisionando tudo isso, e essas provas, esses elementos estão sendo reunidos. Ele foi preso aqui e como um momento inicial de ser encontrado, ser preso, e foi transferido para o estado do Rio de Janeiro, porque é lá que os fatos estão ocorrendo. A atribuição investigatória é do Ministério Público do Rio de Janeiro, da polícia, estão trabalhando juntos, é importante que isso aconteça, polícia e Ministério Público juntos para as providências. O processo eventualmente movido, ele tramitará na Justiça do Rio de Janeiro, na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Mas um dado interessante, que acho que vale a pena esclarecer ao ouvinte, ao internauta, dentre as medidas acautelatórias possíveis, também pode haver bloqueio de bens, né? Quando a ação for proposta, é possível se pedir o bloqueio de bens para garantir eventual aplicação de punição lá na frente. Então, se nós estamos falando de um prejuízo, de uma possível aplicação de uma pena de confisco, vamos imaginar, de 5 milhões de reais, a Justiça pode determinar o bloqueio de bens em importe equivalente para garantir a aplicação desta punição por força de uma ação civil pública de improbidade. Isso faz parte do conjunto de medidas de cautela possíveis para a Justiça. Portanto, leve travadinha aqui na nossa conversa. Pronto, voltou, procurador, perdão. O senhor ia falando? Então, nós temos aí uma cena importante. Ok. Tudo Eu certo. dizia que pode haver estas providências cautelares que incluem possível bloqueio de bens para garantir a aplicação de penas econômicas, né? Se falamos em um possível confisco de bens de 5 milhões, é possível de bens equivalentes para que lá na frente essa pena seja aplicada. Isso pode ser determinado pela Justiça ao ser proposta a ação civil pública logo na sequência. Certo, porque se esse dinheiro acaba sendo levado para algum outro lugar, passado, repassado para uma outra pessoa, o dinheiro é uma medida cautelatória. De prevenção, não? Ou Exatamente. esse dinheiro pode nunca mais ser reavido. Agora, promotor, existe a possibilidade, será, a partir de agora, de oferecerem para o Fabrício Queiroz a delação, a chamada delação premiada? Como ela funciona? Sem sombra de dúvida, é uma ótima pergunta. A delação premiada é uma espécie de acordo em que alguém que é suspeito de estar envolvido
numa prática criminal, pode estabelecer um acordo com o Ministério Público. Me parece que a melhor estratégia para ele é que estabeleça este acordo com o Ministério Público, apesar do Supremo Tribunal Federal entender que é possível que esse acordo seja entabulado também com a polícia. Eu penso que isso não é adequado, mas o Supremo entendeu que sim. Mas, por força deste acordo, se Fabrício Queiroz incriminar outras pessoas envolvidas nesta prática criminosa, vamos supor, por hipótese, o senador Flávio Bolsonaro, ele poderá, a critério do órgão judicial, a critério do juiz, receber benefícios na aplicação da pena, né? Então é possível que nós tenhamos, sim, uma delação premiada, e essa é uma modalidade de acordo penal que pode produzir consequências no que diz respeito à aplicação da pena. Ele pode receber reduções, benefícios na pena que ele poderia vir a sofrer nesse processo criminal em que ele está sendo investigado, que ele é suspeito e que ele poderá vir a ser processado. Portanto, é isso. Poderá haver essa discussão agora, lógico, desde que ele tenha disposição para isso, desde que ele apresente elementos considerados relevantes para elucidar a responsabilidade penal de outras pessoas neste crime, e desde que o Ministério Público se convença disso e desde que haja homologação pelo órgão judicial em relação a esses elementos oferecidos. Certo. E baseado na experiência do senhor, procurador, uma vez que o Fabrício Queiroz participava desse grande esquema e que, segundo as investigações, o suspeito de chefiar todo o esquema e ser o maior beneficiário, principalmente, seria o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, existe a possibilidade, então, de, em breve, quem sabe, também o senador ser chamado para maiores esclarecimentos? Imagino que seja um desdobramento natural desta questão, né? Mas nós não podemos nos esquecer que, em relação ao senador Flávio Bolsonaro, por ter ele um mandato perante o Senado da República, ele tem prerrogativa de foro, né? Ele não pode ser processado criminalmente pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Os processos criminais movidos em virtude de fatos cometidos por ele tem foro privilegiado e ele seria processado, a princípio, pela Procuradoria-Geral da República. Então, existe essa questão aí do foro privilegiado em relação ao senador. De todo modo, há essa discussão possível e poderá haver esse desdobramento, sim, a investigação segue, mas no momento do exercício da prerrogativa processual, essa questão da prerrogativa de foro, ela precisará ser observada. Ok. Eu gostaria que o senhor repetisse para a gente entender um pouco melhor. O senhor falou agora há pouco sobre essa característica dessa prisão do Fabrício Queiroz, que não é exatamente uma prisão. De alguma forma, ele pode ser liberado logo, logo, quem sabe ainda Sim. hoje, ou pode também, por um outro lado, já ir direto para uma prisão e de lá cumprir muitos anos. Perfeito. Existem no direito processual penal algumas modalidades de prisão. O que eu quis dizer e esclarecer o ouvinte que está nos acompanhando, o Fabrício Queiroz ele não foi preso para cumprir uma pena estabelecida num processo. Essa é a chamada prisão-pena. Não é isso. Ele não foi acusado, ele não foi processado, ele não foi punido. Ele está sendo investigado, né? Nessas situações, existem as hipóteses das chamadas prisões provisórias, das prisões processuais. Quais espécies de prisões provisórias? Existe a prisão temporária, que me parece que é o caso dele, me parece que ele foi determinada a prisão temporária por um período, me parece, de 5 dias, caso não esteja enganado. Existe a prisão preventiva também, e existe a prisão em flagrante. São espécies de prisão processual provisória. Então, a que se destinam essas prisões? A prisão temporária é a prisão de um suspeito e este período de prisão se destina à colheita de provas para que
a liberdade do suspeito não seja prejudicial à colheita das provas. Então, se aconteceu desta maneira, ele permanece preso pelo período determinado pela Justiça, que pode ser prorrogado por igual período, né? Vamos supor que, ao final deste período, seja oferecida a denúncia criminal, o juiz pode converter a prisão temporária, essa prisão temporária de 5 dias, renovados por mais 5, por uma prisão preventiva. E aí a prisão preventiva não é por um período pré-determinado. A prisão preventiva ela está condicionada à conveniência da instrução processual, à garantia da aplicação legal, à conveniência da segurança pública. E aí ele ficaria preso durante a instrução do processo. Portanto, isso é que é importante que fique claro, são prisões de natureza processual, provisória, e elas duram o tempo necessário para assegurar a colheita da prova, sem que a soltura possa ser prejudicial a esta boa colheita, à eficiência da atividade investigatória das autoridades, do Ministério Público, da polícia, para que possam fazer o seu trabalho com tranquilidade, reunir as provas. Caso deixe de ser relevante esta prisão, é natural, é possível, é compreensível que a prisão seja revogada. Isso acontece algumas vezes. Se a prova foi toda concluída, se ela foi toda reunida e se conclui que não é necessário que ele continue preso, ele pode ser revogado o decreto de prisão se a continuidade do caso pode ter sequência, independentemente dele continuar preso. Aí o processo segue, verifica-se a sua responsabilidade e, em sendo ele condenado, aí lá na frente ele poderá ser preso para cumprir a pena. Essa é a diferença. Perfeito. Agora, procurador, mais um fator que eu gostaria que o senhor fizesse uma análise para nós. O Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia nessa manhã, interior paulista. Ele estava num imóvel, ou estaria num imóvel, que pertenceria ao advogado de Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, o Frederico Vassef. Fato é que esse advogado teria afirmado em setembro que não sabia onde estava o ex-assessor Fabrício de Queiroz. De alguma forma, a partir agora das investigações, esse advogado pode acabar sendo incluído no caso? Veja, essa é uma questão delicada, é uma questão complexa. Primeiro precisa se verificar se ele também, de alguma maneira, representará os interesses de Fabrício Queiroz, ou se esse encontro na casa dele foi algo circunstancial, né? Em segundo lugar, nós não podemos nos esquecer que os advogados eles têm as prerrogativas inerentes ao exercício da profissão. Ter prerrogativas de advogado também não imuniza os advogados de terem responsabilidades criminais. Se os advogados utilizam-se destas prerrogativas como instrumento de blindagem para praticar crimes, se eles utilizam da carteira de advogado para serem mandantes de crimes, isso não os blinda das responsabilidades penais. Então, os advogados, usando a sua carteira, não podem tudo. Eles têm suas prerrogativas, os seus direitos devem ser respeitados, sem sombra de dúvida, mas o fato, puro e simples, de ter sido ele encontrado circunstancialmente na casa desse advogado, isso por si só não tem força probatória definitiva. Isso é um elemento que deve ser verificado, o porquê disso, deve-se verificar se ele representa os interesses de Fabrício Queiroz ou não. Agora, sem sombra de dúvida, o fato deste advogado representar os interesses de Flávio Bolsonaro, isso é óbvio que tem significado, porque mostra que, apesar de Fabrício ter sido assessor de Flávio, ser ex-assessor de Flávio, evidencia que essas relações parece que se mantêm, né? Porque foi ele preso na residência que pertence ao atual advogado de Flávio Bolsonaro. Isso é um sinal, é um indício de que esta ligação entre Fabrício e o senador Flávio Bolsonaro, ela se mantém viva, porque na atualidade esse advogado representa Flávio Bolsonaro. Mas tudo isso precisa ser devidamente verificado,
cada elemento, cada fato, cada circunstância, e se eventualmente se observar que há provas de que o advogado tem ligações concretas, comprovadas com prática criminosa, isto poderá gerar para ele consequências, desde que isso efetivamente seja demonstrado, não por meras ilações, mas com demonstrações concretas de que isso de fato aconteceu. Ok. Retomando rapidamente a notícia, desde a manhã de hoje até o exato momento, foi preso nessa manhã de quinta-feira o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em Atibaia, acusado de participar do esquema conhecido como rachadinha na Alerj, na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, trazido para a capital paulista, para uma sede do DHPP e transferido num voo até o Rio de Janeiro. O helicóptero parece que já pousou no Rio e a gente aguarda agora então os próximos passos dessa investigação, que envolve aí o desvio, o recebimento irregular de mais de 2 milhões de reais na conta de quem faria a mediação desses pagamentos, de assessores contratados de forma irregular, até assessores fantasmas, repassando esses salários ou parte deles para o gabinete de Flávio Bolsonaro. Talvez isso seja importante explicar bem para quem nos ouve e nos vê. Favor. Rachadinha é exatamente isso. Assessores que não eram necessários, né? Dinheiro público que foi gasto indevidamente. Então, o assessor, por exemplo, é contratado por R$5.000, os cofres públicos pagam R$5.000 a este assessor, no entanto, previamente se combina que destes 5.000, 2.500 serão devolvidos a Queiroz, ao deputado. Ou seja, esse dinheiro que sai dos cofres públicos, esse dinheiro que não foi investido em educação, saúde, saneamento básico, moradia e direitos das políticas públicas, esse dinheiro ele é desviado, ele é repassado indevidamente para o chefe de gabinete ou para o parlamentar, e a isso se chama de rachadinha, né? Então não era necessária a contratação e o dinheiro, de maneira espúria, é dividido, né? E o assessor recebe apenas metade do salário, aceita trabalhar por um valor de metade do salário e a outra metade, de maneira clandestina e criminosa, é devolvida a alguém a mando do parlamentar ou alguém de sua confiança. No caso, a suspeita é sobre Fabrício Queiroz. E entre as pessoas envolvidas, os que receberiam esse dinheiro dos assessores, os que participariam também da lavagem desse dinheiro. E, segundo as investigações, pelo menos 13 funcionários estariam envolvidos no esquema. Agora há pouco sobre o assunto... O Código Penal, no artigo 29, ele prevê expressamente que todos aqueles que, de alguma maneira, participarem e contribuíram para a ação criminosa respondem nas penas previstas para aquele crime, né? Então não é apenas aquele indivíduo protagonista na ação. Todos aqueles que de alguma maneira contribuíram, participaram desta ação, têm responsabilidade penal e podem ser punidos. E naquela questão que eu falei da improbidade administrativa, respondem os agentes públicos e respondem também os beneficiários, aqueles que receberam as vantagens, se beneficiaram por isso, ou seja, tanto numa como noutra situação, o espectro de responsabilidade é amplo e todos aqueles envolvidos podem e devem ser alcançados por essa ação das autoridades, dos organismos incumbidos dessas providências. Agora, nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vai acompanhando o desenrolar dessa investigação. Flávio Bolsonaro tuitou agora há pouco que está tranquilo com relação ao caso. Mais uma peça, segundo ele, foi movimentada no tabuleiro para atacar o presidente Jair Bolsonaro. Eu agradeço a participação do Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano. Valeu pelos esclarecimentos, procurador. Boa quinta-feira e até uma próxima. Já fica o convite para o senhor voltar a conversar com a gente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição.